analógicos que nós chamamos de osciloscópio, ok? Se é um osciloscópio digital, nós temos osciloscópios analógicos também, ok? E aqui o professor Alan vai passar um pouco de LED para vocês. O LED tem sua indicação tanto para a parte positiva e negativa. Nós temos LEDs que trabalham aí com as cores verde, vermelho, azul. E temos LEDs que são ultravioleta, que o ser humano não consegue enxergar, mas existe a emissão dessa luz. Aí nós falamos, por exemplo, nos controle de ar-condicionado e controle de TV, nós temos um LED lá na ponta e nós temos um LED lá na TV, por exemplo. Aí nós falamos que é um circuito emissor e o outro receptor, ok? Quando você faz o acionamento do controle, aí faz o acionamento lá na sua televisão, no ar-condicionado, no microsystem. Você não vai ver essa emissão de luz, mas se você pegar seu celular e apontar esse controle para a câmera do celular, você vai verificar que está tendo um sinal, né, que está sendo emitido, ok? Então, vou passar algumas informações sobre o LED. O diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado. Através dos materiais que se constrói o diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado pelo chanfro, ou seja, existe um corte no encapsulamento do LED indicando esse negativo. Às vezes, alguns LEDs não possuem esse corte, então eu poderia também identificar o negativo do LED olhando ele internamente. Se vocês olharem aqui na figura, eu consigo ver que o terminal negativo dele, lá dentro, ele tem uma área maior, então eu poderia identificar dessa forma. O pessoal também gosta de identificar através do comprimento do terminal. Isso só vale quando o LED for novo. Se ele tiver cortado com os dois terminais iguais, não é uma opção válida, né? O LED é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então, os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 milímetros ou de 3 milímetros. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe o LED azul, LED emitindo branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho, que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né? Então, os LEDs ali à direita, o da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 milímetros, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. A figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts. O LED verde
A corrente é a mesma e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá como eu calculo esse resistor. Então, para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED, que vai ser calculada em ohms, é igual ao quê? Primeiro eu calculo a tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED. Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência é calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com o LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Então, eu calculo a potência em watts. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um esquema eletrônico de uma fonte de alimentação linear. E a ideia é calcular ali o resistor R1 e o resistor R2. Então, o resistor R1 vai limitar a corrente para o LED 1 e o resistor R2 vai limitar a corrente para o LED 2. Note que o resistor R1 está ligado antes do regulador de tensão. Ele está ligado numa parte que seria uma fonte não estabilizada. Ali é indicado um valor de 15 volts DC, corrente contínua, né? E o R2 está ligado depois do regulador. Neste exemplo aqui, o regulador ali é um 7809. Então, 78 tensão positiva, 0,9, 9 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts. Logo, a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, eu não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, um valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, o valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta. Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1? É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Calculando ali, então, 15 menos 2,1 vezes 20 mA, deu 258 miliwatts. 258 miliwatts, eu devo, na verdade, 1/4 de watt, daria 250 miliwatts, é melhor que eu opte por uma potência acima, né, dando um limite para o componente. Então, quando eu for comprar o resistor, eu vou comprar um resistor de 680 ohms e meio watt.
O procedimento para calcular o resistor 2, que é o do LED 2, é igual ao resistor anterior. Então, o que eu tenho que cuidar? Que, na verdade, aqui o resistor, o LED 2, está ligado na saída, está ligado nos 9 volts, então a tensão da fonte vai ser 9 volts, e que ele é um LED vermelho. Então, a tensão do LED é de 2 volts. A corrente é de 20 mA. Estamos usando aqueles exemplos que eu dei lá no início. Então, para calcular o R2, então, 9 volts menos 2 volts, o resultado disso dividido por 20 mA dá um resistor de 350 ohms. Comercialmente, o resistor mais próximo é o de 330 ohms. De novo, vou calcular a potência agora desse resistor. O procedimento é o mesmo, e a potência calculada deu 140 miliwatts. Então, o resistor que eu devo comprar lá é um resistor de 330 ohms e 1/4 de watt. Não, eu acho que o seu não foi. Pessoal, dando continuidade, então nós temos aqui agora a nossa situação de aprendizagem. A nossa situação de aprendizagem 1, nós temos que montar um dispositivo de proteção para o nosso controle. No caso, o controle do ar-condicionado. Então, está aqui. Projetar um circuito para proteção do controle remoto utilizado em aparelhos de ar-condicionado, caso as pilhas sejam colocadas com polaridade inversa, não será ocasionado nenhum dano ao controle remoto. Sendo ainda que esse circuito deverá indicar através de um sinal de luminoso aí se tiver tudo ok. Bem, a realidade de hoje significa que os controles você pode colocar as pilhas ao contrário, que não vai fazer o acionamento do circuito eletrônico. E não vai danificar o equipamento, né? E a maioria dos controles hoje não tem aquela indicação da posição que as pilhas estão colocadas na posição correta, não. Só ele, na prática, funciona assim. Se você colocou na posição correta, vai funcionar. Se ele colocou na posição correta, não vai funcionar. Agora, tem alguns controles que têm um acionamento de LED quando você pressiona para ligar ou desligar. No nosso caso aqui, nós temos aqui a tensão da fonte, que são as pilhas de 1,5 volts, as duas pilhas dá 3 volts, né? 1,5 mais 1,5. E aí a tensão nominal, você vai pegar a tensão de fase, que é os 3 volts, menos a queda de tensão aí do nosso diodo. A queda de tensão do diodo de silício é 0,7 volts, que dá aproximadamente 2,3 volts. Calculando aí o nosso resistor, vai dar um valor aproximadamente de 15 ohms. Então, se você está participando da aula hoje, está assistindo essa aula gravada, a hora é agora. Tira a fotinha, desenvolve o seu projeto e envia para o professor Alan. Essa é a nossa primeira situação de aprendizagem. Primeira situação de aprendizagem. Geralmente a gente utiliza lá uma PTA, né? Não sei o que é isso, a gente primeiro passar no cabelo. A PTA é uma placa. Dando continuidade aí. Nós temos nossa situação de aprendizagem 2. Antes de apresentar a situação de aprendizagem 2, eu vou passar para vocês aí os componentes que nós utilizamos aí na situação de aprendizagem 2, que são capacitores polarizados e despolarizados. Despolarizados significa que são capacitores que não têm uma polaridade fixa, ok? Você pode estar variando entre positivo e negativo.
Agora, os capacitores polarizados, ele tem a indicação do negativo. Por isso, você tem que conectar ali a parte do negativo na conexão da sua fonte, ok? Certo? Não pode inverter. O sexto aéreo, é o chamado sexto aéreo. E aí, o professor Alan apresenta três componentes aí, né? Dois componentes que são bastante utilizados aí e vai ser utilizado na nossa prática, que é o nosso resistor de 3,9 k ohms, ou seja, 3.900 ohms. Nós temos aí o nosso CI, que é o nosso circuito integrado 555, que nós vamos utilizar para gerar uma onda quadrada na saída. Nós vamos estar utilizando também o transistor MOSFET, que trabalha com a corrente mais elevada, onde nós temos aí os três terminais, 1, 2, 3, com a sua identificação. O que nós vamos utilizar é um transistor MOSFET canal tipo N. Então aqui, seguindo passo a passo, nós vamos usar aí o circuito integrado 555 para obter o sinal quadrado aí de onda quadrada na saída, como eu falei para vocês, para podermos fazer o acionamento e desacionamento do nosso motor. Nós vamos ligar e desligar o motor, né? A seguir, né, segue o passo para o dimensionamento do circuito CI 555. Nós vamos trabalhar com um valor de capacitor de 100 microfarad e o nosso tempo determinado vai ser 5 segundos, ok? Que é uma variação na onda quadrada. Para o cálculo aí, nós temos o nosso tempo, né? Nós temos que calcular o nosso valor do R2, que deu aproximadamente 72.150 ohms. O resistor comercial que nós vamos utilizar é de 68K. K significa 1000, então é 68.000 ohms. Logo abaixo aí nós temos aí o cálculo do nosso resistor R1. Então nós temos que calcular o R1 também. O R1 ele vai dar um valor aproximado aí de 3,9 quiloohms, que seria 3.900 ohms. Então, se você está participando da aula hoje, tira sua fotinha, desenvolve este projeto e envia para o professor Alan na atividade 2 para realizar a correção. Essa é a nossa situação de aprendizagem 2. Estamos utilizando um tempo de 5 segundos. Nosso resistor R2 ficou 68 quiloohms e o nosso R1 3,9 quiloohms. Prosseguindo com a atividade, nós temos uma determinação fixa de 100 microfarads, 5 segundos, 68 quiloohms para o resistor 2 e 3,9 quiloohms para o resistor 1, ok? Porém, o sinal de entrada, nós teremos aí ora o motor em rotação, ora o motor parado. Então, devemos adicionar aí um transistor, tá? Que trabalha com base, emissor e coletor, e dois resistores ao circuito, para obtermos um sinal contrário ao primeiro sinal. Ou seja, o motor vai girar tanto para a direita como para a esquerda. Quando o primeiro sinal estiver alto, o transistor Q1 satura e entra em corte, fazendo com que o segundo sinal esteja no pico. Isso nos permite ter, por um momento, o motor girando em um sentido e outro momento o motor girando em outro sentido.
Desenvolvendo nossos cálculos, nós temos que colocar, além do R1 e R2, temos que colocar o R2, R3 e o R4. Então, o nosso R3 ficou 114 ohms e o R4 ficou 23,4 ohms. Por último, para a mudança do sentido de giro do motor, a gente vai ter que fazer uma ponte H. Ou seja, a gente vai ter que trabalhar com transistor MOSFET. No caso, nós vamos trabalhar com 4 transistores MOSFET, ok? Certo? De canal tipo N, que é o que eu expliquei bem no início. O funcionamento da ponte H, ela é simples, pois enquanto uns transistores estão conduzindo, os outros estão abertos, ok? Tira essa fotinha para enviar para o professor Alan. A unidade consumidora ela pode ser uma indústria, ela pode ser uma residência. Quando a gente infere unidade consumidora, quer dizer que a unidade consumidora de energia ela tem ligação com o ramal secundário da rede elétrica. Ou o ramal direto, né, que aí é uma segunda residência. Agora vamos partir para a nossa situação de aprendizagem em 3. No nosso caso aqui, ó, nós vamos utilizar um transformador. O transformador ele tem a parte primária e a parte secundária. No primário está entrando 220 volts, saindo no secundário 12 volts. Nós vamos utilizar uma ponte com 4 diodos de 3 amperes, dimensionar um filtro capacitivo aí, né, para uma verificação melhor aí da estabilidade da tensão elétrica, que deu aproximadamente 16,9. Levando em consideração o material do diodo, daria aí 15,5 volts. Tem um detalhe que o exercício pede que tem que chegar a aproximadamente 10%. 10% de 15,5 é 1,55 volts. E aí fizemos o cálculo aí da capacitância, que no valor comercial deu de Olá, professor Alan irá demonstrar para vocês o alicate amperímetro da Minipa ET3367. Vou apresentar vantagens e desvantagens desse instrumento de medida. Vantagens desse instrumento de medida. Ele realiza a medição de corrente alternada e contínua, tensão alternada e contínua, continuidade e resistência elétrica com efeito sonoro, capacitância, frequência, temperatura. Tem os botões de selecionar, DC0 e hold, que é o memorizar, ok? Desvantagens desse instrumento de medida. Ele é categoria 3 e realiza a medição apenas até o valor de 600 volts. Vou fazer uma demonstração para vocês. Então, nós temos aqui, ó, a chave seletora, que é uma das vantagens que eu falei para vocês, ó, que vai fazer a seleção no caso de tensão. Vou medir a tensão elétrica de uma tomada monofásica comum. Venho aqui no selecionar, vou colocar para volts. Vou pegar minha ponta de prova vermelha, colocar aqui em frequência, temperatura e vou medir tensão elétrica, que é o volts. Vou colocar minha ponta de prova preta, que é no COM, que é o comum. Tenho uma tomada próxima aqui e vou realizar essa medição. Tomada monofásica, teria que dar 220 volts. Está dando 212 volts porque tem uma queda de tensão, 210, né? Tem uma queda de tensão na rede aceitável de acordo com a norma técnica. Eu quero memorizar essa medição. Venho aqui, ó. Memorizei no botão hold. Olha lá, vou retirar e mostrar para vocês que eu retirei da tomada. Tá vendo aqui?
certo? E memorizou a medição. Agora eu vou retirar essa memória, olha lá. Retirei. Agora eu quero realizar a medição de continuidade. Vou fazer um teste de um fusível. Então vem aqui, ó, selecionar aqui. Quando está aberto, ele vai aparecer OL. Quando está fechado, ele vai zerar, tá vendo lá? Ah, mas eu quero efeito sonoro. Então você vem aqui, pressiona o selecionar aqui. Viu lá que apareceu o efeito sonoro? Então quando está fechado, por exemplo, o fusível está ok. Quando o fusível está queimado, vai aparecer OL. Ah, eu quero realizar a medição de corrente. Então vem aqui, retiro os cabos. Ok? Vou colocar aqui a chave seletora em corrente alternada, no caso. Pego aqui o cabo tem que ficar centralizado, ok? Certo? Para realizar a medição de corrente alternada. Aí você vai fazer essa medição. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, como utilizar o alicate aperíneo. Então, nós temos aqui, ó, alicate aperíneo. Vou pegar aqui, ó, fazer a medição do circuito monofásico primeiro, ó. Colocando aqui, ó, no azul. E na fase aqui, ó. Tá vendo aí? 220 volts. Agora eu vou medir circuito trifásico. Lembrando que a gente está no estado de Goiás. Aqui está dando 376 volts, uma queda de tensão aceitável, que é 10% a mais ou 10% a menos. Teria que dar 380 volts. Então, no estado de Goiás, 220 volts monofásico e 380 volts trifásico. Coisas. Tudo, pessoal, que nós trabalhamos hoje em dia, que leva em consideração os equipamentos aí eletrônicos, trabalha com uma fonte de energia, seja uma fonte chaveada, uma fonte linear, uma fonte mais simples, certo? Por isso é interessante você ter esses conhecimentos. E o professor Alan também vai deixar algumas dicas aí para você que está vendo esse conteúdo e vai melhorar aí, aumentar, né, a confiabilidade de seus equipamentos. Fonte linear e chaveada. As fontes de alimentação linear e chaveada, pessoal, são dois tipos diferentes de dispositivos, usados para converter a energia elétrica de uma forma para a outra. Exemplo, geralmente de uma fonte de energia elétrica como a tomada, que é a corrente alternada, para uma forma que seja adequada para alimentar os dispositivos eletrônicos. Por exemplo, smartphone, iPhone, televisão, microsystem, né? Ok? Vantagem e desvantagens aí das fontes lineares e chaveadas. Fontes lineares são mais robustas, simples e fáceis de projetar. Podem ser mais baratas ou não. São muito volumosas e pesadas, galera legal. Fonte chaveada não são tão robustas, mas difíceis de projetar e consertar. Podem ser mais baratas ou não. São pequenas e leves. O professor Alain colocou um exemplo aí de uma fonte chaveada de 65 watts, com tecnologia de ponta, e uma fonte linear de 29 watts. Olha o tamanho dela, ok? Bem mais robusta, certo? Principais características de uma fonte de alimentação linear. Regulação. Ela geralmente tem uma boa regulação de tensão, o que significa que a tensão de saída permanece estável, mesmo quando a tensão de entrada varia dentro de certos limites. Simplicidade. São relativamente simples em termos de design e têm menos componentes ativos. Baixo ruído, tendem a gerar menos ruído elétrico, tornando
adequadas para aplicações sensíveis a interferências. Baixa eficiência em comparação com as fontes chaveadas, as fontes lineares são menos eficientes, galera, legal. O que significa que convertem uma quantidade significativa de energia em calor. Principais características de uma fonte de energia chaveada. A chaveada oferece alta eficiência. As fontes de alimentação chaveadas são geralmente mais eficientes do que as lineares, o que significa que convertem menos energia em calor. Pequeno tamanho e peso, devido à sua eficiência. Elas tendem a ser mais compactas e leves em comparação com as lineares. Maior complexidade. Os circuitos das fontes chaveadas são mais complexos do que os das lineares e podem incluir componentes como transistores de potência, indutores e capacitores. Possibilidade de ruído elétrico. Elas podem gerar ruído elétrico, o que pode ser um problema, né, em aplicações sensíveis ao ruído, a menos que sejam adequadamente filtradas. Uso comum. São amplamente usadas em eletrônicos de consumo, como laptops, smartphones, carregadores de bateria e fontes de alimentação de computadores. Você está gostando do conteúdo? Deixa o seu like, compartilhe o conteúdo com seus amigos e me fala de qual estado e cidade que você está vendo esse vídeo. Ok? Certo? Bem, a escolha entre uma fonte de alimentação linear e uma fonte de alimentação chaveada depende das necessidades específicas de aplicação. As fontes lineares são ideais quando a regulação precisa da tensão e a qualidade da energia são mais importantes, enquanto as fontes chaveadas são mais adequadas quando a eficiência energética e o tamanho compacto são prioridades. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi sobre fontes de energia linear e chaveada, ok? Logo mais, o professor Alan vai estar dando dicas de manutenção eletroeletrônica sobre esses equipamentos. Obrigado, fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tem um bloco de retificação, o capacitor de filtro, o regulador de tensão e um capacitor de saída recomendado pelo fabricante. O transformador tem a função de rebaixar a tensão que vem da rede elétrica para um valor especificado no projeto. Por exemplo, como mostra a figura B, o transformador é um transformador de 12 volts tensão alternada. O símbolo da figura A representa o transformador da figura B. Então, eu tenho na entrada, no primário, 2 fios, que seriam os 2 fios vermelhos da figura B. Na saída, no secundário, eu tenho também 2 fios, que seriam os fios azuis. Note que, comercialmente, o transformador vai ter especificação de tensão de entrada, tensão no primário, e vai ter tensão de saída, tensão no secundário. Além disso, ele deve conter uma especificação de corrente ou de potência. No caso do transformador da figura B, a entrada dele é de 230 volts AC, tensão alternada, e a saída dele é de 12 volts, tensão alternada também, 500 mA. A figura C dá a simbologia de um transformador que tem no secundário 3 terminais, que está representado ali pela figura D, né? Então, eu tenho na entrada 2 terminais, 2 fios vermelhos ali, e na saída eu tenho 3 fios, fio azul, preto e azul. Sob o transformador está colada uma etiqueta, onde diz ali, ó, 12, 0 e 12 volts. Tá? O que significa isso? Significa que no fio azul, terminal 1, eu tenho 12 volts, que o fio preto, terminal 2, é o terminal comum, e que o outro fio azul tem 2 volts, que seria o terminal 3. Se eu medir entre o terminal preto e um azul,
eu vou ter 12 volts, e se eu medir entre o terminal preto e o outro azul, eu tenho 12 volts. Entretanto, se eu medir entre os terminais azuis, eu vou ter a soma, eu vou ter 24 volts. Os circuitos retificadores, eles têm a função numa fonte de alimentação linear de transformar a tensão alternada que vem do transformador em tensão contínua pulsante. Existem 3 tipos bem comuns de retificadores, que são o retificador de meia onda, que usa apenas um diodo, o retificador de onda completa, derivação central, que usa 2 diodos, mas que precisa obrigatoriamente usar um transformador com 3 terminais no secundário. E tem o retificador de onda completa em ponte, apresentado ali no esquema A e no esquema C. Note que o esquema A e o esquema C representam o mesmo retificador. Então, o retificador entra a tensão alternada. Então, tem a marcação ali, ó, tensão alternada e tensão alternada. O objetivo do retificador é transformar alternada em contínua. Então, ele obrigatoriamente na saída dele tem a identificação do terminal positivo e do terminal negativo. Um retificador de onda completa, qualquer em ponte, ele pode ser construído com 4 diodos retificadores, representados ali na figura D, ou eu posso comprar uma ponte retificadora pronta, que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo, ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, ou essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo, ou sobre a ponte, quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta, e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo, e na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua já, eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso, eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente, eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como, por exemplo, 78. Então, eu posso ter 78,05, 09, 78,12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros 2 dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída.
Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que é, eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos. Os metálicos, ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o T. Conhecem esses componentes aqui, pessoal? Então, deixem nos comentários aí o que vocês conhecem em termos de circuito, de componente, se vocês já usam o protoboard também, se vocês têm alguma dúvida do que eu estou colocando até aqui, deixa sempre aí no comentário, depois a gente esclarece. Bom, então esse circuitinho, vocês percebem que vem de um positivo, de uma fonte, o tal do VCC, uma chavezinha, um resistor, um LED, e aqui vai para o negativo. Então, os componentes já estão aqui, a gente tem o resistor, o LED e a chave. Depois eu tenho aí os cabinhos para fazer a ligação da fonte, já estão aqui. O vermelho é o VCC e o preto o GND. Bom, então a ideia é que a gente reproduza esse esquema eletrônico no protoboard para vocês verem como é fácil e como é rápido também de montar um circuito. Então, olha só, pessoal, vou começar aqui com a chavezinha. Essa chavezinha ela tem 2 terminais, então é uma conhecida como chave táctil, certo? E aí, como eu falava para vocês, em geral os componentes a gente coloca nessa região onde tem uma densidade maior de furos. Então, cada terminal da chave eu coloquei numa coluna, certo? Então, detalhe, se eu colocasse, por exemplo, essa chave assim, tem problema? O que vocês acham? Comenta aí. Se eu colocar ela assim, eu já tenho os 2 terminais ligados um com o outro, ou seja, aqui eu fiz um curto-circuito nessa chave. Então, a gente precisa colocar ela nessa região na horizontal. Então, cada terminal da chave numa coluna. Bom, depois disso, o resistor, da mesma forma, cada terminal numa coluna, certo? E por fim, o LED, certo? Bom, o LED, pessoal, tem que lembrar que ele tem um positivo e um negativo, então eu não posso ligar ele ao contrário, ele tem o lado certo para ligar. Vocês sabem como diferenciar isso? Então tem 2 maneiras. Quando o LED é novo, o terminal mais comprido, mais longo, é o positivo, e o mais curto, por consequência, é o negativo. Além disso, pessoal, aqui no plástico, ele tem uma regiãozinha que de um lado é reto e do outro lado tem uma pequena aba. Então, o lado que tem a aba também é o positivo e o lado reto é o negativo. Então, percebam que o positivo vai ficar aqui para o lado onde está o resistor. Então, encaixei ele ali. E agora, o que acontece? Uma coisa interessante, é uma função do protoboard, os componentes ficam fixos ali, né? Então eles já não caem, mas eles ainda não estão interligados entre si. Então agora, pessoal, para fazer a ligação entre um componente e outro, eu vou usar esses cabinhos aqui, conhecido como jumpers, tá? Mas se você não tiver isso, um recurso bem bacana também que dá para usar para fazer essas ligações, são aqueles cabinhos dos cabos de rede, os cabos de internet. Então, também é uma dica aí para utilizar. Se você utiliza algum outro tipo de fio, algum outro tipo de cabo, pode comentar aí para compartilhar com os colegas, certo? Então, vamos lá, fazendo a ligação. Então, primeiro, vou fazer a ligação da chave com o resistor. Então, essa ponta do cabo eu vou conectar na mesma coluna onde eu tenho aquele terminal da chave. E a outra ponta na mesma coluna onde está o terminal do LED, certo? Da mesma forma, a ligação entre o resistor e o LED, certo? Então eu liguei cada um na mesma coluna de um dos terminais do componente.
Então aqui eu fiz essa região central, onde eu tenho os 3 componentes interligados. Agora, pessoal, para fazer a ligação da fonte, eu vou pegar um outro cabinho, colocar aqui no início. Esse vai ser o positivo, certo? E do outro lado, lá no terminal do LED, o negativo. Então, nessa montagem aqui, para ser mais rápido, eu não vou utilizar esses bornes, eu vou fazer a ligação direto aqui nos terminais. Então, percebam, aqui eu tenho o negativo, né? O bornezinho preto, que vem de uma fonte de 12 volts, pode ser uma bateria, enfim. E aqui do outro lado, o positivo. Aí vocês vão se perguntar, pô, mas não ligou o LED? Claro, a gente tem uma chavezinha. Então, enquanto essa chave estiver aberta, a corrente não consegue fluir por esse circuito e, por consequência, o LED não liga. Então, o que a gente faz? Apertando o botão da chave, olha aí, o LEDzinho azul acendeu, certo? Então, percebam, pessoal, as vantagens de utilizar o protoboard. Montagem é rápida.